No módulo sumários, para registarmos alterações, substituições, devemos utilizar a opção Alterar. Na opção Alterar é apresentada uma listagem das alterações efetuadas para as quais ainda não tenha ou não exista registro de atividade. Para efetuarmos uma alteração, selecionamos Registar. Na opção Registar, selecionamos o docente para o qual pretendemos efetuar a alteração. A título de exemplo, vamos selecionar o docente F20. Vamos efetuar uma alteração do tempo, neste caso para o primeiro tempo, do dia 7/9, 11º G, ALM2. E o docente vai ser substituído pelo docente F11, que tem no seu horário, para o mesmo tempo, uma atividade não letiva de substituição, ou seja, CNLE. Para efetuarmos a substituição, selecionamos o docente de origem, ou seja, o docente que vai ser substituído, com o botão do rato do lado direito, em cima da célula respectiva do tempo e data. Selecionamos com o botão do rato do lado direito e é-nos apresentada a opção de substituir. Selecionamos substituir e é aberta uma outra janela com a apresentação dos docentes cujo tipo de substituição é, digamos que, com registro de CNLE no horário. Ou seja, isto significa que o docente F11 e F147 têm para o primeiro tempo, dia 7/9/2010, no seu horário, o registro de CNLE. Ou seja, significa que nós vamos substituir o docente F20 pelo docente F11 a título de exemplo. Confirmamos, ou seja, selecionamos o docente F11 e confirmamos a substituição. Após confirmação da substituição, é apresentado a célula correspondente ao tempo e data que pretendemos substituir, a tracejado, que efetivamente vai nos dar a informação, ao selecionarmos ou passarmos por cima com o rato, que houve lugar a uma substituição por um docente que tem no seu horário CNLE, ou seja, uma componente de substituição, e AOE, ou seja, esta substituição, se a mantivermos com o AOE, será para o registro de atividades de ocupação educativa. Se, porventura, pretendermos que haja continuidade letiva, ou seja, que o docente F11 continue com a programação para o ano, turma e disciplina do programa da disciplina, nós podemos mudar as atividades, ou seja, selecionando novamente com o botão do rato do lado direito, atividades, e neste caso, em vez de atividades de ocupação educativa, é-nos apresentado o AL, ou seja, atividade letiva. A diferença que existe entre AOE, atividades de ocupação educativa, e AL resume-se à apresentação ou não do número de lição. Ou seja, significa que com a indicação de AOE, atividades de ocupação educativa, não há lugar à numeração do registro da atividade, com a indicação de AL. Há lugar à numeração ou à continuação da numeração do registro da atividade. Vamos manter então com AL, verificar aqui o docente F11, que vai ter também na célula correspondente ao primeiro tempo do dia 7/9, a informação de que vai substituir o docente F20 no 11º G, ALM2. Será uma substituição para atividades letivas, lá está o tal AL que nós já falámos, e a sala será a sala 1, que corresponde à sala onde o docente F20 ia dar a aula.
Ou seja, neste caso, a sala 1, que é a sala que o docente tinha, o F20, que o docente F20 vai ser substituído, tinha no seu horário. Ou seja, é-nos apresentada então aqui também a informação do que o F1, ou seja, da atividade que o F1 vai substituir. Bom, vejamos então o registro desta atividade, o registro do sumário. Se repararmos, é-nos apresentado na lista de alterações uma alteração para o F20 no dia 7 de 9 de 2010, ao primeiro tempo, 11º G, ALM2, a disciplina, que vai ser substituído pelo F11, trata-se, lá está, de tal substituição, e cuja autorização foi feita pelo utilizador F11. Poderia ser por qualquer utilizador com permissões de acessos para poder fazer alterações. Neste momento temos então preparado a alteração para fazermos também, ou para exemplificarmos o seu registro de sumário. Para exemplificação das alterações ou do registro das atividades provenientes de alteração ou de alterações, vamos utilizar o modo de registro de sumários com tolerâncias. Se verificarmos o docente F20, que vai ser substituído, se efetuar a tentativa de registro ou tempo para o qual existe ou se encontra registada a alteração, vai-lhe ser dada a informação de que não é possível registar o sumário porque se encontram alterações registadas para este tempo. Se o docente F11, que é o docente que vai substituir o F20, efetuar o registro para o tempo para o qual foi registada a alteração, vai ser apresentado o 11º G, alemão, ou seja, correspondente à sigla AELM2. Claro está que também temos a informação do tempo, da data, da hora do docente, a lista dos alunos com o respectivo número do aluno na turma, 11º G, e temos então a possibilidade de, mantendo a numeração da lição, de fazer o registro da componente. Neste caso, vamos dar continuidade letiva. Poderá ser, por exemplo, a título de exemplo, Introdução ao Alemão. Poderá ser efetuado também o registro de faltas, a respectiva chamada, com a tipologia de falta que tem que ser obrigatoriamente indicada, e podemos então, selecionando o número do aluno na turma, fazer a respectiva chamada. Temos aqui uma falta de alunos, ou não nos são apresentados os alunos 17, 18 e 19, que poderão resultar neste momento na aplicação de alunos, ou poderão ter registro na aplicação de alunos de anulou matrícula, transferido de turma ou não inscrito nesta disciplina, alguma anotação que neste momento não, digamos que, permita ao docente o registro de faltas a esses alunos. Vamos, a título de exemplo, marcar a falta ao aluno número 1. Podemos também eliminar a falta, caso haja algum engano no seu registro, e vamos então fazer a gravação. Bom, encontra-se feito o registro da alteração. Em termos de consulta de sumários, aqui o que nos vai ser apresentado é o sumário com a lição número 1, o registro da atividade com a lição número 1 para o 11º G ALM2, ou seja, alemão, introdução ao alemão, que foi dado pelo docente F11. Podemos verificar também que o CNLE do horário do docente F11 tem nas suas atividades aula de substituição do docente F20, na atividade letiva do 11º G, e temos então a falta registada ao docente F20 por ter sido substituído pelo docente F11. Podemos fazer uso da pesquisa para consulta de atividades por ano, por turma, disciplina, docente, entre datas, optando por ordenação que, digamos que, nos permita consultar de forma facilitada esta informação. Vamos efetuar nova substituição, alterar, registar. Vamos selecionar o docente F100.
Para o docente F100, temos o nono tempo de segunda-feira, o sétimo é ALM 1. Vamos selecionar a célula, botão do rato do lado direito, substituir e é-nos apresentada a janela de substituição. É importante referir que, no caso de haver docentes com o CNLE no horário, eles são automaticamente apresentados, porque por defeito é a opção que está selecionada. No exemplo que pretendemos registar, vamos selecionar ou vamos, no fundo, solicitar um tipo de substituição sem atividade no horário, ou seja, com um docente que não tenha qualquer atividade no horário. São apresentados, ou é apresentada a lista de todos os docentes para os quais, ao nono tempo do dia 6 do 9, não existe qualquer registro no horário. Vamos selecionar então o utente, poderá ser o utente F9, ou seja, vamos ser o F100 vai ser substituído ao nono tempo pelo F9. Confirmamos. E fica automaticamente então registada a substituição. Vamos ver que a substituição é uma substituição para atividades de ocupação educativa. Se pretendermos alterar o tipo de substituição, basta selecionar atividades. É alterado automaticamente para AL, ou seja, atividades letivas. A informação do docente, ou em rodapé, é apresentada a informação da substituição, ou seja, o docente F100, no dia 6 de 9 de 2010, ou o nono tempo, sétimo E, ALM1, vai ser substituído pelo docente F9. No fundo, é-nos apresentado aqui também, neste quadro resumo, das substituições que estão ou que se encontram registadas. Vamos então fazer o registro de uma substituição para a continuidade letiva, ou seja, para atividades letivas. Se verificarmos no horário do docente F9, temos aqui uma informação, ou temos a informação ao nono tempo do sétimo E ALM1, ou seja, do docente que vai substituir, F100. Lá está, não havia qualquer registro no horário do docente F9. E neste momento temos registada uma substituição por um docente que não tem qualquer registro no horário. Vamos de seguida efetuar o registro de atividades. Vamos então aqui cancelar, lá está o registro que está pendente neste momento. Vamos voltar então aqui ao registro do sumário. Para exemplificar, vamos